Eu não estou vendo o embaixador, mas a gente encontra o embaixador, não há problema. Queria dar bom dia, especialmente a todos os participantes dessa série FIEG Webinar, uma série que tem feito um sucesso muito grande nessa iniciativa da Federação de Indústrias e também junto aos nossos empresários, uma iniciativa única no Brasil, onde trazemos embaixadores, nossos principais parceiros comerciais, principais parceiros do Brasil, para estar conosco nesse momento ímpar, onde todos nós nos damos as mãos para melhorar nossa economia pós-pandemia, durante pandemia, e isso é muito importante que a FIEG, através do SIM, Centro Internacional de Negócios, e da nosso Conselho Temático Comércio Exterior, está proporcionando aos empresários goianos e aos nossos convidados. Eu queria cumprimentar, saudar nosso amigo embaixador Jorge Cabral. Já nos conhecemos já de longa data. O embaixador sempre muito gentil, essa fidalguia, essa elegância que traz o nome de Portugal sempre em primeiro plano junto a nós brasileiros, embaixador. Eu sempre digo, assim que o senhor chegou a Brasília, eu fui lhe fazer uma visita, ainda como secretário de Estado do governo de Goiás, e a maneira tão gentil como sempre de ser recebido, o senhor e sua senhora. E eu queria cumprimentá-lo hoje, em nome do presidente da FIEG, Sandro Mabel, e também do presidente da CT Comex, Conselho Temático Comércio Exterior, Emílio Bittar, e toda a nossa equipe que está hoje com muita alegria recebendo o nosso representante de Portugal. Todos nós brasileiros costumamos dizer, cada brasileiro traz um pedacinho de Portugal dentro de si. E isso é importante que o senhor se sinta à vontade conosco. Temos aí um tema importantíssimo, que é o incremento das relações entre Goiás e Portugal. E tivemos já, embaixador, algumas missões empresariais ao vosso país. Naturalmente, fomos lá muito bem recebidos, na época, pelo ministro Paulo Portas. Bom dia, né? Que se dedicou 3 dias à nossa delegação. Então, há esse intercâmbio já, esse contato, essa intimidade entre os nossos empresários e Portugal. Eu queria também enfatizar a presença e a participação do cônsul honorário José Pedro dos Santos, que também é um excelente representante de Portugal em Goiás. José Pedro, com seu talento também, sua fidalguia, tem feito a diferença entre as relações entre Portugal e Goiás. E cumprimentar todos os participantes também em nome do Francisco Saião da Costa, que é da representante da AICEP no Brasil. Jovem, dinâmico, então seja muito bem-vindo também, Francisco. Como falar sobre Portugal? Nessas primeiras palavras, saudando o nosso embaixador. Essa nossa terrinha de nossos ancestrais, descobridores, navegadores e desbravadores. Hoje, o respeitável país, porta da Europa, lar e segunda pátria de tantos brasileiros, embaixador. E, naturalmente, goianos também, que se somam aos 10 milhões de lá. O moderno Portugal, dono de uma das melhores infraestruturas que eu mesmo já conheci, principalmente no quesito rodoviário da Europa, emprega hoje 32% da população ativa, com destaque para os setores de alimentos processados, maquinaria, produtos químicos, petróleo refinado, material de construção, sem falar já nos famosos vinhos e azeites portugueses. Só para sua informação, embaixador, consome-se cada vez mais vinhos portugueses
em Goiânia, em Goiás. Os vinhos portugueses sempre foram muito bem-vindos, a partir do vinho do Porto, que meu bisavô já degustava, e hoje temos aí um mercado fabuloso de vinhos tintos à nossa disposição. E o senhor nos deu muita sorte de ontem para hoje. Várias garrafas de vinho foram consumidas na noite de ontem em Goiânia, porque a temperatura caiu bruscamente. Então, é mais um motivo para nós todos estarmos felizes hoje com sua presença. Em 2019, segundo as últimas estatísticas, 151 mil brasileiros tiveram como seu principal destino migratório o seu país, Portugal. Com certeza, esses números hoje já são diferentes. O interesse em Portugal continua aumentando. Qualidade de vida, gentilezas, hospitalidade, isso faz com que a gente acaba por dizer, Portugal tem sido o melhor destino turístico. Eu sou um fã número 1 do seu país. Mais de 600 empresas portuguesas estão instaladas no Brasil, tendo o Brasil como seus mais importantes parceiros comerciais, apoiando as negociações tão importantes do acordo Mercosul e União Europeia. Portugal tem sido sempre grande parceiro do Brasil na hora das decisões que implicam daquele voto de confiança no seu filho mais novo, que é o Brasil. Em agosto de 2020, houve um superávit na balança comercial brasileira de 668 milhões de dólares. E os produtos exportados do Brasil para Portugal, óleo bruto de petróleo e soja e milho. E Portugal nos exportou azeite, bacalhau e vinho como principais produtos de exportação. E Goiás tem exportado também milho, carne e couro para Portugal e importado azeite, bacalhau e vinho. Como seria a nossa Páscoa, a nossa Semana Santa sem o bacalhau de Portugal? Faça essa pergunta e todos nós temos uma resposta. E tudo mais que Portugal representa para nós, o embaixador. Sinceramente, essa aproximação de Goiás com Portugal só tem nos dado alegria e benefícios. Quando se fala em Portugal, fala-se com aquele calor, com aquele entusiasmo, com aquele orgulho. Cada brasileiro leva um pedacinho de Portugal no seu nome também. Então, isso aí é muito importante. E seu trabalho, da sua embaixada em Brasília, tem sido um trabalho excelente no relacionamento. E o que se propõe aqui hoje, após esse bate-papo, as suas explicações, do Francisco também, é que a gente realmente prossiga nas nossas parcerias afirmadas no passado e que nos traga no presente oportunidades maiores ainda de conhecermos as oportunidades que Portugal oferece hoje ao empresariado goiano e brasileiro e o que Goiás também tem a oferecer para o governo português e para os empresários portugueses. Sempre é a hora certa de iniciarmos as nossas tratativas, principalmente tendo aqui o representante como cônsul honorário, o Zé Pedro dos Santos. Bom, antes de passar a palavra ao senhor, fazemos aqui, em nome da presidência da FIEG e todos os componentes, o apelo para que continuemos esse diálogo tão bom que sempre Goiás teve com Portugal, através da sua pessoa, da sua equipe, e que Goiás seja sempre lembrado, não aquele estado que abriga Brasília, abriga o Distrito Federal, ou vice-versa. Nós cedemos parte do nosso estado para Brasília, isso é uma questão histórica, mas que o senhor veja o estado de Goiás com um grande potencial em todas as áreas possíveis. Nós temos hoje potencialidade, principalmente na área de logística, de energias sustentáveis, e nossos produtos, a nossa produção agropecuária está cada vez mais
mais trazendo benefícios e com a qualidade dos nossos produtos. Vou citar aqui o couro, que um dos grandes exportadores é o nosso presidente da CT Comex, Emílio Bittar. O couro hoje de Goiás é um dos melhores produtos que temos na nossa exportação e assim todos os produtos que Goiás possa oferecer a Portugal. A porta de entrada tivemos também no Porto de Sines para verificar em loco o que podemos também, em termos das nossas exportações, aproveitar aquela porta fabulosa de entrada na Europa. Após essas palavras, embaixador, de agradecimento e de incentivo aos nossos empresários e agradecimento pela ampla participação nessa manhã de quarta-feira em Goiânia, dizer que as portas de Goiás estão sempre abertas a Portugal. Dizer que o nosso povo goiano hoje, com tantas realizações positivas em Portugal, continuamos também a acreditar nesse relacionamento tão importante entre Portugal e Goiás. Seja então, embaixador, muito bem-vindo a Goiânia, muito bem-vindo a Goiás, eu hoje estou falando de Anápolis, e que a gente consiga realmente incrementar essa parceria tão bem sucedida já nos anos anteriores. Seja muito bem-vindo, pois, à nossa querida Goiânia, ao nosso querido estado de Goiás. O senhor, o Francisco e todos os integrantes da Embaixada de Portugal que trabalham nessa manhã para o sucesso dessa reunião. Muito bom dia, então, embaixador. Antes da gente dar sequência com o embaixador, eu só gostaria de informar a todos que essa reunião está sendo gravada. Por favor, senhor embaixador. Não sei se me ouvem. Ouvimos. Escutam-me bem. Muito obrigado. Antes de mais, muito bom dia, Sr. Vice-Presidente da CT Comex FIEG e meu querido amigo William Odebayer. O senhor teve umas palavras muito simpáticas e muito generosas em relação a mim, que muito me sensibilizaram, e eu só posso concluir dizendo que palavras tão elogiosas vindo de uma pessoa tão correta, tão elegante como o senhor é, só podem ser muito lisonjeiras para mim e eu fico muito agradecido por isso. É com certeza generosidade da sua parte, mas eu fiquei muito lisonjeado com as suas palavras. Eu queria, através de si, cumprimentar o presidente da FIEG e o presidente da CT Comex, e queria agradecer e elogiar esta iniciativa do Centro Internacional de Negócios e da Federação das Indústrias, porque me parece ser absolutamente pertinente e oportuno promover iniciativas destas e apresentar oportunidades de negócios com Portugal. Nós estamos a atravessar uma fase, como todos sabemos, muito difícil. Infelizmente temos que fazer estes diálogos virtualmente e não presencialmente. Aliás, como sabe, eu sou um grande entusiasta do Estado de Goiás, já O som. Perdeu-se o som? Está-se a ouvir? Está a ouvir-se de novo? Voltou, ok. Voltou. Eu já tive a oportunidade de fazer visitas ao estado de Goiás e ter contacto com empresários e com os organismos responsáveis pela área comercial e de negócios. Tive já outra visita planeada que infelizmente, por imprevistos de última hora, não foi possível concretizar. Entretanto, todos fomos acometidos por esta pandemia que nos limitou e condicionou os movimentos e a possibilidade de contactos físicos e, portanto, não pude voltar. Mas acho muito louvável esta iniciativa e estou muito satisfeito e feliz por ter a oportunidade de estarmos aqui. Queria também saudar todos os participantes, aqueles que nos assistem, que nos ouvem, que eu espero que também tenham a oportunidade de esclarecer dúvidas e prestar os seus
seus contributos. Queria saudar o cônsul honorário, que sabemos que tão bem nos representa aí. Eu diria mesmo que ele será o responsável por uma das maiores divulgações do vinho e do azeite nesse estado, deve ajudar com certeza, tenho a certeza que ajudará à boa publicidade do bom vinho e do bom azeite português. Mas também queria saudar o novo delegado da AICEP, o Dr. Francisco Costa, que a seguir a mim fará uma apresentação mais detalhada e que, como sabem, acabou de chegar ao Brasil, e a quem eu desejo os maiores sucessos e a quem dou as boas-vindas. Eu acho que o meu amigo William O'Dwyer já fez quase o meu trabalho todo, porque fez uma tal publicidade tão bem feita e apontou os aspectos mais relevantes, que eu diria que fez praticamente, antecipou praticamente a minha tarefa. Mas em todo caso, há alguns pontos que eu gostava de sublinhar, no fundo corroborando aquilo que já foi dito por si. Antes de mais, eu julgo que a conclusão a que eu chego e que eu cheguei não é uma conclusão muito difícil de retirar. Ao longo destes 4 anos em que eu já levo de serviço diplomático como chefe de missão aqui no Brasil, que é uma função de que muito me honro e muito me orgulho, é que o Brasil, com esta dimensão continental e com esta potencialidade que tem e riqueza que tem, Portugal só ganha em explorar devidamente a relação e o potencial que existe com os diferentes Estados. Evidentemente que há destinos que normalmente são óbvios para quem vem de Portugal procurar oportunidades de negócios e de comércio, que são os mais evidentes, as grandes capitais, mas os Estados, e o Estado de Goiás em particular, são imensamente ricos e têm muitas oportunidades e diversificadas para oferecer, que Portugal não deve desperdiçar. E, portanto, também por essa razão me parece imensamente oportuno esta iniciativa com o Estado de Goiás e com os representantes do Estado de Goiás que hoje aqui fazemos. Nós temos, como disse bem, muitas afinidades. Eu julgo que a mais-valia da língua, o facto de nós pertencermos todos à comunidade dos países de língua portuguesa, é uma vantagem comparativa imensa para os empresários e homens de negócios brasileiros e também para os portugueses. Prova disso é que, por todas as ligações que temos, familiares, culturais, linguísticas, históricas, não sempre os portugueses procuraram o Brasil e os brasileiros sempre procuraram Portugal, sobretudo nos últimos anos. O Sr. William O'Dwyer referiu números de brasileiros que nos últimos anos escolheram Portugal como destino para se fixar e para viver. Muitos mais surgirão, tenho a certeza. Isto também se deve, como bem sabemos, ao facto de não só cidadanias e pedidos de nacionalidade que decorrem de investimentos e, portanto, de estatutos especiais que são adquiridos por investidores ou potenciais investidores, mas também porque as ligações familiares são profundas e estão espalhadas por quase praticamente todos os brasileiros têm, se não um pai ou uma mãe portuguesa, um avô, um bisavô, um ascendente de uma ligação afetiva a Portugal. Essa parece-me ser uma grande vantagem comparativa. Por outro lado, é importante também sublinhar que Portugal e o Brasil têm uma relação estreita a nível político, e essa relação a nível político é uma relação que se mantém estável e que tem a particularidade de não depender das conjunturas políticas do momento, e portanto vai para além disso, porque é uma relação muito mais que ultrapassa todas essas condicionantes e é muito mais transversal e mais estrutural, e portanto tem essa relação muito relevante a nível político, tem uma relação, como eu já mencionei, muito relevante e única a nível cultural, social, mas também económico e comercial. Temos muitas convergências e muitas complementaridades.
Partilhamos uma matriz cultural, jurídica e linguística comum, como eu já disse, e essa, como eu também já disse, é uma vantagem comparativa para os empresários de cada um dos lados. Há complementaridades, há um dinamismo que vai crescendo. Aliás, nós agora temos assistido a um aumento exponencial de investimentos brasileiros em Portugal, o que eu acho e considero que é um importante desenvolvimento, e é um fenómeno recente, assim como também temos um número crescente de turistas brasileiros em Portugal. Eu julgo que em 2019, se não me engano, nas estatísticas terão rondado 1 milhão de turistas em Portugal, e esperamos bem que as condições em breve permitam que esse movimento se possa recuperar. Eu, ao longo dos últimos anos, assisti também a um dinamismo nas estruturas económicas e comerciais que enquadram estes relacionamentos. Por exemplo, quando eu aqui cheguei, havia 13 câmaras de comércio portuguesas no Brasil, e neste momento já temos 18 espalhadas pelo território nacional. Parece-me que isso é uma evolução muito significativa e muito simbólica, até porque as câmaras portuguesas de comércio, como nós sabemos, são centros muito importantes de fomento, de divulgação das oportunidades comerciais, mas também de apoio e incentivo àqueles que querem não só fazer negócios. E, portanto, acho que esse é um aspecto muito relevante. Também temos cerca de 1.500 empresas portuguesas que exportam para o Brasil, e as exportações vão se diversificando, e como também foi dito pelo Sr. William Odubayer, há cerca de 600 empresas portuguesas aqui sediadas. Evidentemente que, como nós costumamos dizer e continuaremos a dizer, a relação comercial entre Portugal e o Brasil não nos envergonha, mas é uma relação que pode ter um volume, que tem potencial para ter um volume que se pode expandir. Foi referido aqui todo o potencial agrícola, por exemplo, do estado de Goiás, foi referido o propósito ou a possibilidade de explorar melhor, por exemplo, o Porto de Sinos como possível destino de algumas das exportações, nomeadamente do Estado. Eu acho que essa é uma oportunidade que nós podemos vir a explorar melhor, e como essa haverá seguramente muitas outras que podem permitir aumentar este volume. Eu acho que também é importante mencionar que Portugal é uma das democracias mais consolidadas do mundo. Aliás, numa recente classificação da Freedom House, nós ocupamos a 96ª posição em 100 possíveis posições na classificação, o que é muito honroso. Temos um marco regulatório estável e previsível, que corresponde aos parâmetros da OCDE, e temos um mercado que é previsível, um ambiente de negócios que é previsível e que é seguro. Somos também um país pacífico e que ocupamos um lugar importante nas classificações dos países que oferecem condições de segurança. E estamos numa posição muito confortável no Índice de Desenvolvimento Humano das Nações Unidas. Tudo isso me parece serem também fatores relevantes para quem procura Portugal como destino para comércio, investimento e negócios. Nós temos apostado nos últimos anos na diversificação das trocas comerciais com o Brasil, sobretudo explorando setores tecnológicos competitivos e de alto valor agregado. Como saberão, as tecnologias de informação e de comunicação, serviços de consultoria e engenharia altamente especializados, infraestruturas, energia, logística, transportes e bens de equipamento, entre outros, também são domínios que oferecem novas oportunidades para a expansão da relação económica. Mas tudo isto o Dr. Francisco Costa mais adiante terá a oportunidade de explorar melhores. O ecossistema empresarial português e as políticas de incentivo do governo português têm tornado Portugal, como sabem, um dos maiores hubs de tecnologia, de inovação e de empreendedorismo na Europa,
e já são muitos os brasileiros que investem, por exemplo, em startups ligadas à tecnologia, à chamada indústria 4.0, mas também em setores de importante relevo económico como design, moda ou arquitetura. Eu há bocado falava de brasileiros que procuraram também residências e cidadania através de vistos para investidores. Temos casos de muitos investidores brasileiros que procuraram imóveis em Portugal, o que levou, aliás, Portugal a ser um dos primeiros países fora da União Europeia com volume de investimentos muito elevado nesses setores, ultrapassando nomeadamente os chineses ou em número de imóveis adquiridos no país. Os brasileiros tiveram, aliás, à frente dos investimentos chineses nessa área e somente atrás dos britânicos e franceses. 2019 foi um ano muito relevante em termos de aumento e incremento de investimento direto estrangeiro oriundo do Brasil, em Portugal, como eu há pouco referia. As estatísticas indicam que esses investimentos atingiram quase 500 milhões de euros, só investimentos brasileiros em Portugal em 2019. Como eu há pouco dizia, todos sabemos que esta situação da pandemia criou novos desafios e desafios exigentes tanto para o governo como para as empresas. A crise económica ou a situação económica é particularmente complicada para todos, não é só para Portugal, é para muitos países europeus, também para o Brasil, mas nós somos um país resistente, resiliente, que sempre soube sobreviver a situações difíceis e acreditamos que, explorando devidamente novas oportunidades, saberemos a seu tempo sair desta crise e evitar situações mais complicadas. Depois, há um outro ponto, finalmente, que eu também gostava de referir, que é o da cooperação entre as universidades, os centros de investigação e as empresas. É uma área que importa também não esquecer e que nós podemos explorar com vantagens comparativas, porque é uma área com muito potencial, muito inovadora e onde há muitas oportunidades. Aliás, como saberão, Portugal é um dos destinos preferenciais neste momento para os estudantes brasileiros que procuram universidades de nível e prestígio como destino para os estudos. E mesmo durante a pandemia, esse movimento pode ter tido alguma redução, mas não foi significativa, portanto continua a manter-se felizmente. Evidentemente que, como nós também sabemos, esta situação de pandemia teve uma vantagem que foi a de nos ter obrigado a todos a acelerar investimentos nas áreas da digitalização, da inovação e das tecnologias e, portanto, isso vai ao encontro do movimento a que nós temos vindo a assistir e esta também é uma área que certamente se vai tornar ainda mais importante. Eu, antes de terminar, gostava de referir 2 pontos importantes que são importantes para nós e que são importantes para o Brasil. O primeiro ponto é o do acordo UE-Mercosul. Como foi referido na introdução feita pelo Sr. William O'Dwyer, Portugal é, desde o início e sem quaisquer hesitações, um apoiante e defensor incondicional das vantagens imensas que o acordo UE-Mercosul trará, tanto para a Europa como para o Mercosul. Evidentemente que também os efeitos da entrada em vigor do acordo serão muito relevantes para o aumento do comércio e dos investimentos bilaterais entre a Europa, o Mercosul e o Brasil em particular, e entre Portugal e o Brasil. Nós sabemos que neste momento há muitas situações de barreiras comerciais, barreiras pautais, algumas não pautais, de lado a lado, que muitas vezes complicam ou limitam a possibilidade de expansão dos negócios e do comércio. E, portanto, nós acreditamos que esse acordo
Evidentemente que não há acordos perfeitos, não há entendimentos perfeitos, há sempre cedências que têm que ser sido feitas de parte a parte, mas foi, apesar de tudo, muito importante que ao fim de 20 anos de negociação as partes tivessem conseguido fechar um texto. Seria pena que essa oportunidade de conclusão do acordo não se concretizasse. Não escondo, porque já não temos idade para ser cândidos, que vivemos tempos difíceis em que as resistências são inúmeras por razões que nos preocupam a todos, e eu diria que a questão ambiental é uma questão relevante nessa discussão, mas sei também que as autoridades brasileiras estão cientes dessa limitação e dessa condicionante, e estou certo que saberão responder adequadamente para poder criar um ambiente mais favorável em relação ao Brasil e à conclusão do acordo. Por outro lado, nós, Portugal, também temos sido sempre incondicionalmente apoiantes da causa da adesão do Brasil à OCDE. Temos bem consciência que o Brasil, entre todos os candidatos à OCDE, é um dos países que mais cumpre todos os requisitos para a adesão à organização, que mais assimilou o maior número de instrumentos que são requeridos aos candidatos à adesão. Sabemos também, embora que há condicionantes e limitações e dificuldades que também têm a ver com os equilíbrios regionais e com o facto de haver Estados-membros da União Europeia que são candidatos e que ainda não aderiram, mas temos a esperança de que a conjuntura possa ser favorável, até porque, como tem sido lembrado repetidas vezes aqui no Brasil, a adesão do Brasil à OCDE pode ser também um grande estímulo e um grande incentivo para a prossecução das políticas e das medidas de reforma que o Brasil vem implementando e que são muito relevantes para o desenvolvimento da economia brasileira. Portanto, eu gostava de terminar com duas notas de otimismo moderado, mas otimismo e esperança relativamente a estes dois dossiês que sabemos que são muito relevantes para o Brasil, mas que, e também para a União Europeia e para a OCDE em particular, mas para Portugal, muito em particular, são especialmente relevantes, e enfim, continuamos a ter a grande esperança de que seja possível concluí-los em devido tempo e levar este objetivo a bom porto. Julgo que terei dito o essencial. Mais uma vez, muito obrigado por esta iniciativa e parabéns por esta iniciativa. Tenho a certeza que será muito produtiva e muito útil. E agora passo a palavra enfim, a oportunidade para a intervenção do Dr. Francisco Costa, que julgo que será a que se segue depois de mim. Muito obrigado. Bem, muito bom dia a todos. Realmente tomar a palavra depois desta intervenção do Sr. Embaixador não se afigura tarefa fácil. Aproveito para agradecer a mensagem de boas-vindas e os votos de sucesso. Ao mesmo tempo também agradecer à FIEG e parabenizar a FIEG através da CT Comex e aqui do seu vice-presidente William Lourenço Dole por a organização deste evento. Tenho a indicação de que é o 4º seminário que está a ser organizado. Espero e vejo também que está bastante concorrido. Temos atualmente mais de 50 participantes já aqui presentes e, portanto, espero que no final possamos trocar algumas impressões. Vejo também pelo grupo chat que já estão a partilhar informação relativa a algumas das ligações que os participantes têm com Portugal, até no âmbito empresarial, e, portanto, espero que depois desta apresentação possamos efetivamente conseguir continuar a promover e a estreitar os laços bilaterais entre Portugal e o Brasil, e em particular aqui com o Estado de Goiás. Aqui, nesse sentido, também aproveito para cumprimentar o nosso cônsul honorário que está aqui presente convosco. Como o Sr. Embaixador mencionava, eu efetivamente tenho pouco tempo desde a minha chegada aqui ao Brasil.
para exercer funções enquanto delegado da AICEP, a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, para um pequeno enquadramento, recorrendo à comparação, mas obviamente salvaguardando as devidas distâncias, temos um âmbito de atuação idêntico àquele que poderia ser aqui no Brasil da APEX, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimento. No nosso caso, temos como principais atribuições a promoção da internacionalização das empresas portuguesas, o apoio à sua atividade exportadora, a captação de investimento estruturante e a promoção da imagem de Portugal através das iniciativas criadoras de valor. Isto fazemos, obviamente, em articulação com a rede diplomática e consular portuguesa, e isto é algo muito positivo, uma vez que nos assegura a presença, neste caso no Brasil, em quase todos os estados, como o Sr. Embaixador mencionava, através tanto dos consulados honorários como das câmaras de comércio, que neste momento já são mais de 18. Aqui no canto um microfone. Nas suas palavras de introdução, o Sr. William Odóer mencionava Portugal, os laços afetivos que nos unem e depois o impulso que está sempre presente na ligação através das importações, ou neste caso das exportações portuguesas de vinho, de bacalhau e de azeite. Eu vou tentar ser célere na minha apresentação, mas gostaria de focar em 2 pontos. O primeiro é conseguir dar alguns dados mais específicos dos vários tópicos que tanto o Sr. Embaixador como o Sr. Odóer mencionaram relativamente a este âmbito, mas por outro lado fazer uma apresentação do novo Portugal. O Portugal que muitos ainda não conhecem ou que a visão que têm do mesmo atualmente encontra-se um pouco desfasada da realidade. E, portanto, eu gostaria de iniciar por partilhar um vídeo que transmite o que é o novo Portugal, a nova estrutura competitiva portuguesa que é radicalmente diferente daquela que existia há 15 anos. Já que atualmente Portugal não se resume apenas ao destino turístico, ao país de origem dos excelentes azeites, vinhos, bacalhaus, que estão presentes no mercado brasileiro, mas Portugal é, sem sombra de dúvidas, um país onde a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico se aliaram à inovação para criar uma enorme oferta de produtos e de serviços que ganham prémios, são reconhecidos internacionalmente pela sua qualidade, pela sua excelência, tanto em setores mais tradicionais, como o têxtil, como o artesanato, mas também na moda, no design, na tecnologia, enfim, na indústria em geral. Somos, como o Sr. Embaixador bem mencionava, a porta de entrada no mercado europeu de mais de 500 milhões de consumidores e, portanto, eu gostaria de vos deixar com este pequeno vídeo que demonstra as características e as componentes que transformam hoje em dia Portugal numa economia inovadora e apelativa para todas as empresas. Num mundo cada vez mais globalizado, como é que um país se destaca? É um país feito de terra e mar, no cruzamento entre o Mediterrâneo e o Atlântico. Uma ligação entre culturas e continentes. É a pátria de pessoas talentosas. Membro fundador do euro. Porta de entrada para um mercado de 500 milhões de consumidores. É líder mundial em carregadores rápidos e ultra-rápidos para veículos elétricos. Um país que produz mais de metade da sua energia a partir de fontes renováveis. Um parceiro privilegiado para a inovação. Há cada vez mais empresas que vêm trabalhar e pensar connosco. Também produzimos carros, mas acima de tudo, pensamos os carros. Pensamos numa estrada ecológica à nossa frente e pensamos no futuro. A inovação leva o país a novas fronteiras. Somos o maior produtor mundial de cortiça.
Transformamos cortiça para usos tradicionais e revolucionários. Desde as rolhas das garrafas de vinho mais valiosas do mundo, a escudos térmicos para foguetões e naves espaciais. É um dos principais destinos turísticos do mundo. Um local competitivo e sustentável. Um país de topo no fornecimento de serviços tecnológicos. Anfitrião de grandes eventos internacionais, integrados em algumas das mais importantes cadeias de valor do mundo. Que atrai e mantém as pessoas mais talentosas. Então, como é que um país se destaca num mundo cada vez mais globalizado? Unindo o mundo e ligando culturas. Portugal, talentoso e atrativo. Bom, eu, pegando aqui em alguns dos tópicos mencionados durante este vídeo e dos quais agora irei aprofundar um pouco mais durante a apresentação. Se me permitem, eu vou desligar aqui o meu vídeo para que possamos partilhar a apresentação, qual contém alguns dados que certamente encadenam no que tanto o Sr. Embaixador como o Sr. William Muldowney havia mencionado antes e que portanto, neste caso, são aqueles que eu gostaria de começar a partilhar ou a discutir, perdão, convosco. De porquê Portugal e sobretudo, onde é que Portugal tem aqui um papel que pode ser diferente daquele a que estamos habituados, ou pelo menos aquele que é visto como tradicional. Eu peço apenas para me confirmarem que conseguem ver a apresentação, que neste momento eu estou a partilhar. Não sei se a Juliana pode confirmar que conseguimos ver esta apresentação. Sim, estamos visualizando sim, pode seguir. Pronto, perfeito. Como eu referi antes, neste momento Portugal encontra-se dotado de uma multiplicidade de fatores competitivos que o tornam desejável como um país na perspectiva do investimento. Em primeiro lugar, eu gostaria de começar por destacar dois que são particularmente tidos em conta pelos agentes económicos brasileiros que contactam connosco e que nós começamos por designar como vantagens intangíveis. São a qualidade de vida e a percepção de risco. No que respeita à qualidade de vida, aqui podemos ver nestes indicadores, a comunidade de expatriados, Internations, referiu, ou através de uma pesquisa que elaborou em 2019, começou por indicar Portugal como o país do mundo com a melhor qualidade de vida para aqueles que vivem fora do seu país de origem, seja por razões de trabalho, estudo ou outras. Aqui estas pessoas, quais são os principais aspectos que eles valorizam da sua experiência de vida em Portugal e que mais à frente teremos a oportunidade de falar? A qualidade das infraestruturas, os serviços e os cuidados de saúde, a diversidade e a oferta cultural e de lazer e, por último, mas que também acaba sempre por ter uma preponderância muito grande no nosso bem-estar, o clima e a gastronomia. Já em relação à percepção de risco, é óbvio que é relevante separar a esfera pessoal da esfera da atividade empresarial, não é? Mas mesmo assim devemos destacar que tanto os fatores que afetam a segurança individual como o risco operacional das empresas são considerados em Portugal muito baixos pelos principais organismos internacionais. Somos os terceiros colocados no Global Peace Index de 2020, no que se refere à estabilidade política e social, somos, de acordo com o World Wide Governance Indicator do Banco Mundial, o 7º país. O risco operacional, que está relacionado com todas as condicionantes
do ecossistema empresarial é muito baixo na percepção do Disaster Risk Management Knowledge Center da União Europeia, e depois a nível de infraestruturas o Banco Mundial colocou Portugal no top 25 dos países com a melhor performance a nível logístico de infraestruturas para as suas empresas. Portanto, todo este enquadramento acaba por criar um momento propício para o crescimento da economia portuguesa. E o exemplo paradigmático disso foi 2019. Como o Sr. Embaixador mencionava, e bem, é óbvio que vivemos hoje tempos muito distintos. Alguns dos números que apresentamos ainda são num quadro pré-pandemia, não é? Que parece que já foi há muito tempo, mas foi apenas há meia dúzia de meses, não foi assim há tanto tempo. E, portanto, com isto também apresentar que Portugal, o PIB português cresceu 2,2% em termos reais em 2019, já havia crescido 2,6% em 2018 e nos últimos 5 anos estima-se que terá crescido 35% acima da área do euro. Isto é um número, sem dúvida, muito significativo no caso da economia portuguesa. É uma convergência inédita desde o início da área euro e desde que Portugal se juntou à mesma, e nestes últimos 5 anos um crescimento de 10,7% em termos reais e 18,1% em termos nominais. No plano interno, o crescimento a nível do investimento foi de 6,4%, o valor absoluto mais elevado desde 2011, ao passo que isto se conseguiu através de um crescimento do consumo privado, na ordem de 2,3%, e do consumo público também, na ordem dos 0,8%. Em suma, o que é que isto reflete? Sem dúvida nenhuma, a confiança dos agentes económicos em Portugal e a perspectiva positiva de um crescimento consolidado da economia portuguesa. Apresentamos aqui também, deixamos em evidência para o vosso conhecimento os números da taxa de desemprego, já que o mesmo registrou um aumento de 0,8% em 2019, o emprego remunerado cresceu também, 1,7% nesse mesmo ano, e estima-se que nos últimos 5 anos tenham sido criados cerca de 400 mil postos de trabalho. O desemprego neste momento, obviamente, vai sofrer uma flutuação, tanto agora como nos próximos meses, em virtude das condições colaterais decorrentes da pandemia, mas num mundo onde essa situação não tivesse, onde esse fator não tivesse tanta preponderância, a verdade é que ele já estaria a entrar agora perto do seu equilíbrio natural. No que refere ao plano externo e os principais mercados de Portugal, como poderão ver, os principais clientes, e depois mais à frente iremos falar um pouco mais em detalhe sobre o Brasil e sobre também o estado de Goiás. Há que destacar em 2019 um aumento das exportações de 3,7%, um valor que é relevante se considerarmos este cenário de incerteza, a própria desaceleração dos principais parceiros comerciais portugueses, onde o caso da Grã-Bretanha, com a possível saída, o processo do Brexit não é imune, e o seu impacto na economia portuguesa, sem dúvida que é muito significativo. Mas, apesar de tudo, nestes termos de troca, nestes valores entre importações e exportações de bens e serviços portuguesas, verificámos um ganho de 0,7%. Este indicador é muito relevante, porque registrou valores positivos pela primeira vez desde 2016. Portanto, o seu equilíbrio é muito positivo para as nossas contas, e a sua distribuição por bens e serviços, com viagem e turismo à cabeça, mas também depois setores não tão tradicionais, como veículos, equipamentos de transporte, máquinas e ferramentas, que, como poderão ver, fogem daquele padrão que se mencionava no início, apenas dos produtos agrícolas e alimentares, do vinho, do bacalhau, do azeite, mostram que a economia portuguesa, o tecido empresarial português, é muito mais do que isso. E, portanto, atualmente, investir em Portugal é uma situação, ou é uma possibilidade que muitas empresas internacionais consideram. Deixo-vos aqui alguns exemplos
relativamente ao investimento industrial, seja novo, seja expansão de projetos anteriores, algumas fusões e aquisições relevantes de grandes empresas internacionais, algumas delas também têm sucursais, têm atividade aqui no Brasil, mas no que respeita ao investimento e recorrendo ao ranking da OCDE 2019, que colocou Portugal como o segundo país do mundo mais aberto a investimento direto estrangeiro, eu gostaria, eventualmente, para esclarecer algumas dúvidas que normalmente surgem em virtude do quadro jurídico que se vive aqui no Brasil e aquele que apresentamos em Portugal, é que em Portugal não há restrições à entrada de capital estrangeiro. O princípio que guia, o princípio que norteia o quadro normativo português no que respeita ao investimento é o da não discriminação do investimento em razão da nacionalidade. Ou seja, não é obrigatório para uma empresa ter um sócio nacional, um sócio português, caso queira estabelecer a sua atividade no país, assim como também não há limitações à distribuição de lucros e dividendos para o estrangeiro. É um sistema muito transparente, é um sistema que exige, obviamente, muito rigor, mas no final as normas que regulam o investimento estrangeiro acabam por ser idênticas às que regulam o investimento português. E, portanto, salvo, ou aliás, sempre e quando se cumpram todos os critérios de registro obrigatório previstos para atividades específicas em função dos setores, não se impõe a necessidade de qualquer outro registro especial, não se impõe qualquer necessidade especial de notificação a autoridades ou qualquer outra competência e, portanto, a verdade é que este quadro tem sido, tem acompanhado o que vamos falar a seguir, que se refere ao investimento direto, ao investimento brasileiro em Portugal, decorrente dos números das relações bilaterais. Para ter uma pequena contextualização, importa referir que o Brasil figura constantemente, por razões históricas, por razões culturais, por razões políticas, por todos os fatores que, durante a introdução, tanto o Sr. Embaixador como o Vice-Presidente mencionaram, no top 10 dos principais parceiros comerciais de Portugal em termos de comércio de bens e serviços. Eu deixo-vos aqui alguns números para que se possa ter essa noção. Focando-nos apenas na balança comercial de bens, o Brasil, neste momento, é o 11º cliente de Portugal, o terceiro fora do espaço da União Europeia, tendo representado 1,3% das exportações totais portuguesas em 2019. Esta balança comercial de bens é favorável ao Brasil, traduziu-se aqui num saldo negativo para Portugal, 267 milhões de euros em 2019, uma cobertura das importações pelas exportações de 73,1%. Porém, se passarmos para o gráfico do lado direito, a balança comercial de serviços, esta situação é substancialmente distinta, ou foi substancialmente distinta até 2019. Esta balança comercial de serviços inclui o quesito de viagens e turismo e, portanto, neste item o Brasil apresenta-se como o 6º cliente de Portugal e aqui a balança comercial tem sido favorável ao nosso país. Atingiu um pico, como podem observar, em 2018, o seu valor foi muito idêntico em 2019, mas o saldo, mas a verdade é que a importância do Brasil para Portugal na balança comercial de serviços é muito significativa e estamos certos de que continuará a ser. Portanto, em termos globais, e antes de passar às especificidades para que possam conhecer um pouco melhor setores e estrutura de importações e exportações, numa realidade pré-pandemia, que também é aquela que, uma vez sejam levantadas todas as restrições, nós queremos regressar o mais rápido possível, as exportações portuguesas de bens e serviços para o Brasil ultrapassaram os 2,2 mil milhões de euros em 2019, enquanto as importações se situaram nos cerca de 1,6 mil milhões de euros. E, portanto, aqui a grande conclusão é que o saldo negativo para Portugal da balança comercial de bens tem sido, até ao momento, a situação que em 2020
poderá sofrer algumas alterações, compensado pelo superávit da balança comercial de serviços. Como eu mencionava, no que respeita à especificidade ou tipicidade das estruturas, tanto de exportações como de importações, podem ver os principais setores, os principais produtos, efetivamente exportações de bens, mas também importações. Os que são agrícolas continuam a dominar. A estrutura das exportações é fundamentalmente constituída por produtos agrícolas, depois temos outros materiais de transporte, a presença da Embraer em Portugal, através da OGMA também, não é despiciando a considerar. Bens alimentares, máquinas e aparelhos, ao passo que do lado das importações, considerando que os agrícolas voltam novamente a sobressair, e isto, no que respeita ao estado de Goiás, é muito relevante, já que deixa em evidência como o agrobusiness continua a ser uma área que permite potenciar as relações económicas, mas também é uma área que ainda há muito por explorar. Aqui, nas importações, há a considerar igualmente a subida de combustíveis minerais, metais comuns, mas depois também a própria madeira e a cortiça. Se nos atentarmos aqui no fluxo das relações bilaterais no que respeita a investimento, a verdade é que, como o Sr. Embaixador mencionava, os números que podem ser observados nestes dois quadros, o que é que eles traduzem? Traduzem, no que respeita, neste caso, ao investimento direto brasileiro em Portugal, o interesse do Brasil, o interesse do investidor brasileiro, o interesse do cidadão brasileiro em Portugal. Porquê? Dois grandes motivos. O apelo da modernidade e a inovação que Portugal hoje em dia representa. Como é que este interesse se manifesta? É inegável que se manifesta muito no setor imobiliário, por razões pessoais, por razões profissionais, mas tem muita incidência, tem cada vez mais incidência, e isso é que importa relevar, em investimentos produtivos e investimentos comerciais. Pequenos, de média dimensão, mas que são enquadrados no quadro, se me passa a redundância, de incentivos em vigor, incentivos no quadro nacional, incentivos no quadro europeu. Ao mesmo tempo, e como puderam observar no vídeo, no que respeita à parte tecnológica, é igualmente relevante destacar que grandes investimentos realizados por grupos económicos brasileiros em Portugal têm também focado, ou aliás, têm-se aparecido graças ao contributo da Web Summit, a maior cimeira tecnológica mundial que tem lugar em Lisboa, que terá lugar agora novamente em dezembro, e esta tem permitido, sobretudo, divulgar o ambiente facilitador para a incubação, aceleração de startups e empresas tecnológicas. No que respeita ao fluxo e estoque de investimento português, direto português no Brasil, como muitos de vós terão conhecimento, são várias as empresas portuguesas, o levantamento que foi feito pelo Sr. Embaixador, na ordem das 600 que atualmente continuam a trilhar o seu próprio caminho no país, ao ritmo e às condições que o mercado permitem, mas os casos de sucesso são cada vez mais. Eu gostava de destacar um que alguns de vós certamente conhecem, a EDP, Energias de Portugal, que foi considerada a 21ª empresa mais inovadora do Brasil em 2020, de acordo com o ranking da revista Valor, sendo que no quesito setorial, para o caso da energia elétrica, ficou posicionada em primeiro lugar. Eu gostaria apenas de voltar atrás neste slide para referir alguns dados que nós fizemos o levantamento relativamente às relações bilaterais entre Portugal e o Estado de Goiás. O Sr. Vice-Presidente William O'Dyer já mencionou alguns deles, mas eu gostava também de deixar referido que até agosto de 2020, e socorro-me aqui das minhas notas, Portugal era o 52º fornecedor do Estado de Goiás, portanto estava prestes a entrar no top 50 dos maiores ou dos principais fornecedores do país, sendo que em 2019 foi o 49º, portanto há aqui uma ligeira variação. Já também até agosto deste ano, Portugal era o 100º cliente
de Goiás. Aqui sim há uma quebra relativamente aos dados de 2019, já que nesse ano fomos o 37º cliente do Estado. Estes são dados do Comexstat, que permitem aferir as estatísticas de comércio exterior do Brasil, e depois, obviamente, que as principais importações de Goiás com Portugal são o azeite, mas depois também num setor muito específico, as cábrias, guindastres, cabos, cordas, ao passo que as principais exportações de Goiás com Portugal são, como referia o Sr. Vice-Presidente, efetivamente o milho e as carnes de espécie bovina congeladas. No seu grosso, tanto aqui relativamente à balança comercial de bens e serviços como à tipicidade das exportações, a verdade é que o peso do Estado de Goiás nas importações brasileiras ou na relação bilateral com Portugal ainda é baixo, é muito perto de zero, foi muito perto de zero a nível percentual no último ano, e portanto há que olhar para esta situação como algo positivo. Significa que ainda há muito espaço para crescer, significa que ainda há muitas oportunidades para descobrir, para continuar a desenvolver estes laços de cooperação bilateral. Eu passaria agora à parte relativa às vantagens competitivas, aquelas que, no nosso entender, acabam por representar o melhor de Portugal, acabam por ser os fatores-chave que levam as empresas a decidir pelo nosso país no momento de investir. Para Portugal, é indesmentível, o futuro é já hoje. Num contexto de mudança muito acelerada, onde a competitividade das empresas e das economias passa sobretudo pela inovação com base em pesquisa e desenvolvimento, é inegável que Portugal tem vindo a ganhar muitíssima relevância como fonte de soluções empresariais. As empresas portuguesas apostam cada vez mais na especialização e inovação, são líderes em nichos de área muito, como a área das telecomunicações, das tecnologias, dos serviços, e isto deve-se àquilo que nós designamos como o binómio talento-inovação. Por talento, como podem observar aqui em alguns dos dados que deixamos para a vossa análise, entende-se aquilo que é a mão de obra extremamente qualificada, um sistema universitário muito robusto, já que Portugal tem 3 escolas de negócios entre as melhores do mundo. A mão de obra portuguesa, sendo extremamente qualificada, tem uma competência linguística internacionalmente reconhecida, o domínio de mais do que um idioma é quase base para o trabalhador português, e depois temos, sem dúvida nenhuma, uma alta qualidade técnica e uma especialização no que se refere, como podem aqui observar, a áreas como a engenharia, como a economia, mas também na parte tecnológica. Deixamos só a título de curiosidade, vários dados, em particular Portugal tem a segunda maior taxa de graduados em engenharia na Europa. Nos rankings PISA, os números dos nossos estudantes, os resultados nas áreas de ciência e matemática estão acima da média dos países membros da OCDE, e no primeiro semestre do ano 2019-2020, 54.094 estudantes estrangeiros acabaram por estar matriculados, por estar inscritos nas universidades portuguesas. Portanto, sem dúvida que a área da cooperação e da educação acaba por ser outro setor onde o talento das universidades portuguesas é reconhecido. Já no que respeita à inovação, ela, sem dúvida nenhuma, que é crucial para garantir a competitividade das empresas. Em traços gerais, Portugal é um país de topo em serviços tecnológicos. Todas as empresas e o Plano Tecnológico Nacional, que foi aprovado em 2018, tem como grande objetivo a valorização e a transferência tecnológica, mas também a criação, a otimização, customização de produtos e de serviços. Esta situação está, sem dúvida nenhuma, patente nestes números do Fórum Económico Mundial, que aponta Portugal como um país dentro do top 30 no que refere à capacidade de inovação, pesquisa e desenvolvimento e à proeminência das nossas instituições de pesquisa. E, portanto, Portugal hoje, sem dúvida nenhuma, que faz parte dos strong innovators. Portugal é um país que, no que refere à inovação,
tem hoje em dia dá cartas e sem dúvida nenhuma que apresenta soluções em todos os sentidos muito competitivas. No que respeita a infraestruturas, eu estou certo que muitos de vós já tiveram a oportunidade de visitar Portugal, como o Sr. Vice-Presidente bem mencionava, o nosso sistema de transportes integrados garante uma logística eficiente para todas as empresas. Temos 4 aeroportos internacionais no continente, mais aqueles que temos também nas ilhas, tanto no arquipélago dos Açores como na Madeira, uma rede de ferrovias, portos internacionais. O Sr. Embaixador mencionou o Porto de Sines como uma estrutura, sem dúvida nenhuma, a explorar para fomentar a relação comercial entre Portugal e o Brasil, e depois uma rede de rodovia que permite ligar Portugal do ponto mais a norte ao ponto mais a sul em pouquíssimo tempo. Uma questão que aqui importa mencionar é que todos os portos do continente estão conectados a redes ferroviárias de ligação à Espanha e, por conseguinte, à Europa Central. Em que é que isto acaba por se traduzir? Isto acaba por se traduzir em Portugal ser, sem dúvida nenhuma, a porta de entrada preferencial para um mercado de consumidores de mais de 500 milhões de consumidores. Conexões aéreas, estes dados foram levantados antes, no mês de fevereiro, antes da pandemia, sobretudo as conexões aéreas para os principais aeroportos europeus, desde o Porto e desde Lisboa, mas ao mesmo tempo, e aqui sim também é algo que durante este período da pandemia ganhou particular relevância, é que Portugal, no que respeita a telecomunicações, em particular banda larga e conectividades, apresenta uma performance e um desempenho muito significativo. Só para que tenham uma noção, durante o lockdown, durante o período que se iniciou no mês de março, de quarentena obrigatória, o tráfego de dados em Portugal aumentou mais de 52%. O uso de serviços over the top, serviços de excelência acima das redes normais, mais de 45%. E o tráfego de dados móveis, 26%. 53% do trabalho foi feito remotamente, sendo que a Vodafone, companhia que todos conhecem, conseguiu colocar 100% dos seus call centers em trabalho remoto em 4 dias. Portanto, falamos que trabalhos de back-office, trabalhos de backup que requerem presença diária e que são de atendimento ao cliente, foi possível em 4 dias colocar todos a trabalhar em modo remoto a partir das suas casas. E, portanto, isto confirma, sem dúvida nenhuma, que as soluções tecnológicas e infraestrutura de comunicações portuguesas funciona de maneira eficaz. Eu gostaria de terminar abordando os apoios atualmente existentes ao investimento, sendo que no primeiro aspecto que eu gostaria de destacar foram os apoios à economia no âmbito da grande pandemia, no âmbito da Covid-19. Mais do que falar aqui um pouco sobre cada uma destas especificidades, seja a nível de financiamento, seja apoio à atividade de emprego, no âmbito do quadro do Portugal 2020, medidas fiscais ou até mesmo as startups, com estas iniciativas ou com a descrição destas iniciativas que vocês podem consultar neste quadro, gostaria de deixar a mensagem de que Portugal foi bastante célere em promover um quadro de apoio à economia no âmbito da Covid-19. Foi um desafio sem precedentes, foi um desafio que trouxe obstáculos que não estavam previstos ao desenvolvimento da economia, ao desenvolvimento da atividade empresarial e, portanto, cabe destacar que Portugal foi bastante célere na aplicação de medidas para conseguir frear os impactos desta pandemia. Há aqui depois uma série de incentivos e atrativos existentes em Portugal que se poderão dividir entre três grandes áreas ou 3 grandes objetivos. É aquele investimento produtivo que vai beneficiar fiscalmente e ter o apoio financeiro. O investimento que diz respeito à pesquisa e desenvolvimento, fiscalmente também terá um quadro muito atrativo e suporte financeiro. E aquele investimento criador de emprego, onde no limite poderá beneficiar de um quadro de isenção de impostos, assim como também subsídios facilitadores à instalação. Há, no entanto, dois regimes que eu gostaria de aproveitar para vos apresentar, por acreditar que, sem dúvida nenhuma, são os que mais se adequam às vossas expectativas ou que poderão adequar-se às vossas intenções.
O primeiro é o regime de residente não habitual. Desde 2019, os sujeitos, os empresários que qualifiquem como residentes segundo a lei portuguesa e não tenham sido tributados como residentes fiscais em Portugal nos 5 últimos anos, podem beneficiar deste regime durante 10 anos consecutivos. Para que se possa beneficiar da aplicação deste regime, o que é que o empresário, o que é que a pessoa deve? Deve registar-se no registro de contribuintes da autoridade tributária portuguesa, na qualidade de residente não habitual, deve recorrer à aplicação deste regime, ao mesmo tempo que apresenta a declaração em como não se verificaram os requisitos necessários para ser considerado residente em território português em qualquer um dos 5 anos fiscais anteriores. E, portanto, de acordo com este regime, que pretende garantir a atração de talento de topo em Portugal, que pretende garantir também a retenção do talento de topo português, o objetivo é mão de obra qualificada em atividades de alto valor, em atividades científicas, artísticas, técnicas, mas também conseguir captar a atenção de gestor de topo. Os rendimentos de trabalho dependente, os rendimentos empresariais e profissionais auferidos em atividades com elevado calor desta natureza, como podem ver, apresentam um incentivo para os seus funcionários, sujeito a uma tributação autónoma de 20% durante 10 anos. E, portanto, sem dúvida nenhuma que este é um regime que aplica ao cidadão brasileiro sempre enquanto cumpra o seu critério de admissão e que achamos por interessante conseguir aqui validar ou apresentar neste momento. Um outro instrumento é o TecVisa. O TecVisa, como podem observar na apresentação, tem como objetivo garantir quadros qualificados, especialmente na área tecnológica, estrangeiros, que possam aceder aos empregos criados pelas empresas portuguesas de forma simplificada. E de forma simplificada, pretende-se que em 20 dias úteis se possa analisar a candidatura a este TecVisa. O programa dirige-se a empresas tecnológicas e inovadoras, inseridas obviamente no mercado global, que pretendem atrair para Portugal quadros qualificados e especializados. Esse é o seu objetivo e em 2018 criou sensivelmente ou aproximadamente mais de 1000 novos empregos, sendo que até junho de 2020 288 empresas foram certificadas por este programa e destes 1000 empregos, destas 288 empresas, 91% desenvolvem a sua atividade no setor das novas tecnologias. Os candidatos ao TecVisa devem dirigir-se às embaixadas e aos consulados para obter este visto de residência, para tentar aferir se são passíveis de obter este instrumento, sendo que depois em Portugal o IAPMEI é o responsável pela avaliação e certificação destas empresas candidatas. Eu gostaria de terminar a minha apresentação voltando um pouquinho ao início e abrindo agora espaço para perguntas e respostas. O Portugal que muitos de vós conhecem continua a existir. É inegável que os laços políticos, económicos, mas sobretudo culturais, que nos unem continuam a ser os mesmos e a presença da nossa comunidade aqui faz por manter essas tradições. No entanto, eu espero que com esta apresentação tenham tido uma pequena visão do que é o novo Portugal, do que é a nova estrutura empresarial portuguesa, do que é o novo dinamismo económico e empresarial que estamos a imprimir em Portugal. E isso reduz-se a uma só palavra, talento. Reduz-se também a uma noção da qualidade do talento português, mas que continua a estar o país totalmente aberto ou sempre à procura dos parceiros indicados para continuar a desenvolver a sua atividade e, neste caso, espero que com este seminário possamos encontrar as pessoas adequadas ou possamos adequar expectativas relativamente a Portugal e às suas oportunidades. Muito obrigado. Obrigada, Francisco.
Nós temos só que agradecer essa aula do Novo Portugal que o Francisco Sayão Costa nos trouxe, embaixador. Muitas coisas passam desapercebidas no dia a dia das nossas informações quando não se tem um contato tão direto e com informações tão recentes e atualizadas como hoje. O Novo Portugal significa para todos nós esses 500 milhões de habitantes pela sua porta de entrada. Isso é muito importante e tudo que foi dito aqui sobre inovação, novas fronteiras, a qualidade de vida, o crescimento econômico e tudo mais que ouvimos aqui hoje. Para chegarmos à conclusão, Portugal é muito mais do que o bacalhau, o vinho e os azeites. Essa é a resposta, esse é o grande desafio, e nós queríamos realmente que houvesse essa integração entre nossos empresários de Goiás, com a embaixada, através do Francisco também, que poderá nos responder algumas perguntas agora. Então, é só para cumprimentar e cumprimentar vocês pelo Novo Portugal, pelo Portugal tão especial que hoje sempre foi nosso amigo e hoje é um parceiro em potencial, um parceiro que queremos cada vez mais estar próximos. Então, muito obrigado, Francisco, pela sua juventude, pela sua motivação e, como embaixador aqui, é o homem certo no lugar certo, eu diria que Francisco também é o homem certo no lugar certo, na hora certa. Parabéns, então. Obrigado. Juliana, por favor, as perguntas e o que devemos fazer agora. Sim, obrigada. Vamos fazer o seguinte, no rodapé aqui, né, do Zoom, tem a opção de vocês levantarem a mão e a gente vai dando sequência pela ordem de manifestação de interesse, de fazer pergunta. Podemos seguir assim? Alguém? Ou se preferirem também fazer pelo chat, fiquem à vontade. Juliana, posso perguntar? Sim, Ronaldo, pode seguir. Na sequência, quem tiver interesse já vai levantando a mão e a gente vai convidando. Fique à vontade, Ronaldo. Bom dia a todos, parabéns pelo evento. Cumprimentar aí o embaixador e todos os que participaram, o Bill, muito bom revê-lo. Eu queria, por gentileza, mais informações sobre o Web Summit. Se ele vai ser online e como que vai ser, se a federação também está pensando em missão, caso seja presencial. Conseguiram ouvir o que eu falei? Juliana? Sim, Ronaldo. Ok. Posso dar seguimento, Juliana? Ok. Ok, Ronaldo, então, muito obrigado pela sua pergunta. O Web Summit, obviamente, que nos últimos anos tem tido lugar em Lisboa, no pavilhão, na Arena Altice, no pavilhão Atlântico, em Lisboa, mas que tem contado com a participação, ano passado, mais de 50 mil pessoas presencialmente, que obviamente este ano, pela situação, pelas contingências do novo coronavírus, não será possível. No entanto, já foi anunciado que o mesmo terá lugar em Lisboa de 2 a 4 de dezembro, para já, obviamente sujeito a desenvolvimentos relacionados com a situação por conta da pandemia. Terá um limite de 1000 participantes presencialmente, mas ao mesmo tempo terá um formato online expandido.
terá a sua sede em Lisboa, mas terá outros palcos espalhados por todo o país, o que permitirá também que fisicamente as pessoas possam deslocar a outros locais que não só a Lisboa. O propósito do evento é obviamente o networking, e o networking consegue fazer-se através do online. Portanto, a verdade é que online está prevista a participação de mais de 100 mil pessoas, e aliás já foi criado um evento que é o Collision from Home, que será o espaço próprio para você, Ronaldo, participar online. Fisicamente há limitações até 1000 pessoas para a sua presença em Lisboa. Ok, muito obrigado. Bom dia a todos. Estava aguardando só abaixar um pouquinho o volume para que não desse eco. Agradecemos à Embaixada, ao Francisco pela apresentação, ao Bill por estar representando o Centro Internacional de Negócios e o Conselho Temático de Comércio Exterior. Ronaldo, por enquanto, a federação não tem organizado nada com relação à participação na Web Summit. Justamente pelo que o Francisco comentou agora, ela está restrita e nós ainda estamos com algum tipo de restrições, né, como brasileiros, para viajar para a Europa, tá? Se por algum motivo a gente perceber que conseguimos formar um grupo ou alguma coisa, com certeza contaremos com o apoio de todos vocês, tá bom? Um abraço. Um abraço, Joana. Na Obrigado. sequência, então, das perguntas, a gente abre a fala para o senhor Baron. Fique à vontade. O microfone do senhor está fechado? Por gentileza, se puder abrir. Boa tarde, bom dia, senhor embaixador. Boa tarde aqui em Portugal. Meu nome é Barão. Não conseguimos ouvir o senhor, continua mudo. Tá me ouvindo agora? A senhora está me ouvindo agora? Está me ouvindo? Sim, pode seguir, por favor. Tá. Boa tarde, senhor embaixador. Meu nome é Barão Camilo Alfowood. Eu já vivo em Portugal há 40 anos, on and off. Na zona do Fundão, em Castelo Branco, temos 2 fábricas, uma de conserva e uma de produtos de cosmética. Também somos presidente da Federação das Associações e Conselho dos Representantes dos Brasileiros no Exterior. E uma sugestão que eu queria fazer em termos geral. Apesar de habitar em Portugal já há 40 anos, eu noto que existe uma certa rejeição dos brasileiros. E isso tem causado a diminuição das oportunidades de investimento em Portugal, na percepção de muitos. Eu não diria que seja generalizado em cidades grandes, mas nas pequenos, que é a maior parte de Portugal. Eu, por exemplo, tenho o benefício de ser britânico e não tenho tanto esse problema. Mas eu sei que enfrentamos, tanto no meu lado como judeu, como brasileiro. E isso causa alguma dificuldade. Eu tenho, se o senhor quiser, eu posso lhe mandar algumas sugestões de alguns projetos que a gente sugeriu para o Itamaraty, de divulgarem, para tentar evitar isso, como foi feita aqui uma campanha para evitar esse racismo, essa rejeição dos ciganos. Talvez isso também poderia ser feito para o brasileiro, porque o brasileiro se autodenuncia no momento que ele abre a boca, se vê logo que ele é brasileiro, ou alguém que fala português com sotaque brasileiro também enfrenta esse problema. E eu acho que com a diminuição disso, aumentaria ainda mais a possibilidade das pessoas virem, investirem e continuarem investindo em Portugal. Nós hoje empregamos em torno de 30 empregados em Portugal, e eu acho que, como nós, teria muitas outras pessoas que estão dispostas, mas a maior parte da disponibilidade de investimentos por projetos são nos interiores, e nos interiores existe essa dificuldade. Então, não é uma crítica, é uma sugestão ao senhor,
para que talvez o governo português trabalhasse em cima disso e melhorasse um pouco esse aspecto, e talvez através de uma campanha informativa, alguma coisa para que isso se aliviasse. Boa tarde, obrigado. Eu posso comentar? Sim, fique à vontade. Eu queria só agradecer muito a intervenção que foi feita e o contributo prestado, e sobretudo apreciei muito a forma tão construtiva como a questão foi colocada. Eu acho que, como disse, e bem, primeiro, parece-me que é preciso ser prudente quando nós generalizamos, que não foi feito por si, eu devo dizer, não foi o que fez, mas é preciso ser prudente quando generalizamos este tipo de fenómenos, porque eu tendo a achar que são excepcionais. Concordo com a sua avaliação de que pequenos centros, porque mais fechados e com menos contacto com o mundo exterior, podem, por uma questão de autodefesa, de autoproteção, podem estar menos habituados à diferença e, portanto, podem reagir de uma forma mais fechada inicialmente. Eu, tanto quanto conheço Portugal e os portugueses, tendo a achar que, com o tempo e o convívio, essa primeira reação de mais fechada se esbate, acho eu. Mas, evidentemente que se há alguém, como o senhor, que levanta a questão porque observa e isso o preocupa, e como disse muito bem, é importante que haja presenças empresariais e comerciais fora dos grandes centros e da capital, porque é importante para o desenvolvimento do país e para o desenvolvimento regional também. Parece-me que é um fator a levar em conta e a estudar com a devida atenção e a não desvalorizar. Parece muito boa a sua ideia construtiva de tomar iniciativas proativas no sentido de divulgar ou tentar encontrar estratégias que possam ajudar as pessoas de um lado e do outro. Parece-me ser uma ideia muito excelente e muito construtiva. Sabe que nós portugueses, eu nunca senti isso, mas nós portugueses no Brasil também é curioso que muitas vezes falamos a mesma língua, mas nem sempre é fácil. Quando eu falo português, sobretudo ao fim de 4 anos no Brasil, aprende-se a ter cuidado, ou seja, preocupação em falar de uma forma clara e pausada. Os portugueses são um pouco trapalhões a falar, falam muito rapidamente, comem as vogais, sobretudo em Lisboa, e às vezes é difícil a comunicação. Isso pode criar uma certa... Porque nós sempre achamos que a maneira como falamos ou a maneira como estamos é sempre melhor do que a maneira do vizinho, pode às vezes criar algumas entropias iniciais ou complicações iniciais, mas não me parece, eu nunca senti aqui que fenómenos de rejeição em relação a mim como português, mas, repito, acho que a sua referência, dita por alguém que está há 40 anos, tem uma ligação a Portugal há tantos anos e contínua e que tem experiência e capacidade de observação, agradeço muito o seu contributo construtivo e acho que é uma nota que nós tomamos com muita atenção e cuidado, e mais uma vez muito obrigado pela sua intervenção. Muito obrigado pela sua resposta, senhor embaixador. Eu vou passar através do secretário Bill a minha sugestão do que talvez Portugal poderia fazer nesse sentido, e eu acho que isso talvez ajudaria um pouco, seria como com fotos falando, eu sou fulano de tal, eu sou um cientista trabalhando em Portugal para melhorar o desenvolvimento financeiro de Portugal, eu sou fulano, sou consultor e trabalhando na construção de novas casas, e coisas dessa espécie, e sou brasileiro. Entende? Para que talvez as pessoas tomassem essa consciência que nem todo brasileiro que vem para cá vem para tomar emprego de português, e nem todos que estão aqui, por exemplo, nós nunca fizemos nenhuma candidatura do governo português, tudo que investimos foram
próprios fundos e nunca pedimos também empréstimo nem nada. Mas não é a situação de todos. E muitas pessoas têm potenciais e eu acho que essa campanha poderia ajudar. Muito obrigado. Mais alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Se não tiver mais nenhuma pergunta, Bill, Sim. a gente passa a palavra. Embaixador, nós agradecemos todo o seu empenho e do Dr. Francisco também por estar conosco nessa manhã. Foi uma manhã diferente para Goiás, para Goiânia. Com certeza, todos sairão dessa reunião muito mais enriquecidos e muito mais curiosos também sobre Portugal, com o que tudo foi dito aqui. Investimentos, oportunidades, até turismo. E a gente acredita que essa fase pós-pandemia, todos nós vamos retornar aos nossos bons números e, através do próprio turismo, que a gente conhece melhor o país, no caso Portugal. E é só agradecer mesmo, sabemos que a Embaixada está muito próximo de nós, temos esse grande privilégio de estarmos próximos da Brasília, o que nos dá essa característica de estarmos muito mais próximos também dos senhores. E agradecer mesmo, é só pela lembrança de Goiás e colocar à sua disposição a FIEG, a Federação de Indústrias de Goiás, através do seu Centro Internacional de Negócios e também do Conselho Temático de Comércio Exterior. Todos eles, juntos, proporcionam momentos como esse. Eu queria perguntar à Juliana, nossa secretária, parece que tem mais alguém com alguma pergunta, se temos ainda tempo para que seja respondida pelo menos mais uma pergunta. Sim, a gente consegue sim. Bruno, por favor, fique à vontade para fazer seu questionamento. Juliana, bom dia, senhor cônsul, bom dia, senhor Francisco, bom dia a todos. A minha pergunta é o seguinte, eu tenho um sócio, inclusive português, ele já vive no Brasil há alguns anos e estamos iniciando um projeto sobre questão de, felizmente, de importação de produtos portugueses. E eu gostaria de saber o seguinte, se existe a intenção ou a possibilidade de, quando acabar esse problema que passamos agora da pandemia, de fazer algum encontro ou alguma convenção, falo especificamente de Goiás, região centro-oeste, trazendo produtos de pequenos produtores ou até grandes produtores de Portugal, referentes a vinhos, azeites, azeitonas ou outros produtos, para que possamos fazer uma maior interação entre Brasil e Portugal, pois nós sabemos que o mercado, querendo ou não, de vinhos, hoje no Brasil ele está em ascensão, porque poucas pessoas ainda são apreciadores de vinhos. E sabemos que em Portugal tem bons produtores de vinho, acima de tudo o vinho do Porto, que é um vinho específico de vocês, mas gostaria de saber se existe essa possibilidade de trazer algum encontro e fazer esse intercâmbio de produtos entre Brasil e Portugal. Obrigado. Bom, se me permite, eu posso avançar? Por favor. Não sei se a pergunta se dirigia mais à FIEG, através da CT Comex, ou se dirigia
a nós, Francisco, mas... seria interessante, por exemplo, porque a FIEG ela poderia fazer essa ponte entre vocês e nós, as pessoas que querem empreender em Goiás. Se você puder me responder, eu te agradeço. Francisco, desculpa. Por favor. Como Federação das Indústrias, Bruno e Francisco, senhor embaixador, sim, a gente pode fazer uma tratativa, obviamente, de trazermos inclusive poderia ser ainda nesse ano, um encontro de negócios entre empresários goianos e empresários portugueses, de acordo com os setores que seriam de interesse tanto para ambos. Acontece que nós precisamos nos organizar, né? Organizar tempo, organizar como vamos fazer esse tipo de encontros e quais os setores, porque não tem como abrir para todos os segmentos, depois não vamos ter um resultado bom para ambos lados. Então, sim, desde já nós podemos dizer que como Federação das Indústrias, Centro Internacional de Negócios, nós podemos fazer esse tipo de negociação com a embaixada e poder dar andamento a essa negociação. Para nós seria muito interessante, viu? Sim, claro. Essa é uma iniciativa que devemos persegui-la e, ao mesmo tempo, vamos trabalhar a partir de agora para se tornar realidade. Tudo dependendo de fatores externos, naturalmente, mas ela é muito bem aceita pela federação e é o intuito dessa reunião, inclusive, de gerar essas oportunidades. Então, nós estamos aí juntos nessas iniciativas. Se me permite acrescentar, efetivamente, toda a nossa disponibilidade e interesse em concretizar este tipo de reuniões. Como a Joana mencionava, a mesma requer algum tempo de preparação. Para este ano, considerando a minha recente chegada ao Brasil, mas também uma agenda já bastante preenchida, dado que vários eventos que tínhamos no início do ano foram sucessivamente adiados e, portanto, agora até ao final, até dezembro, temos uma agenda algo preenchida. Para este ano parece-me complicado. No entanto, sem dúvida nenhuma que esta reunião pode ser o pontapé de saída para a criação de novas sinergias e que podem resultar efetivamente neste encontro que permita a promoção da internacionalização das exportações portuguesas, a abertura do Estado de Goiás como mercado para as empresas portuguesas e para a promoção da imagem de Portugal. Portanto, também no que corresponde à nossa iniciativa e continuando a dinâmica de cooperação com a FIEG, com todas as câmaras de comércio, manifestamos também desde já todo o nosso interesse em disponibilidade que, com a devida preparação, este evento possa tomar lugar. Ótimo, Francisco. É exatamente isso que a gente pretende fazer. Quanto mais conversarmos, quanto mais ouvirmos, quanto mais questionarmos, melhor. E tanto da nossa parte, quanto da parte da embaixada, da sua parte do AICEP, eu acredito que nós estamos prontos a iniciar essa nova fase. Há um ambiente muito tranquilo, um ambiente muito positivo para que isso aconteça. Naturalmente, a gente espera que todos esses percalços que nós estamos tendo, tanto Brasil e Portugal, com relação à pandemia, desapareçam logo e a gente possa voltar à vida normal. E, também o fato de termos aqui um consulado honorário ajudaria nesse trabalho de parceria para organizar um encontro, etc., junto com a embaixada, obviamente, principalmente, aliás, com a embaixada, e com Francisco na AICEP também, né? Eu acho que já são vários fatores que contribuem para que isso seja um sucesso à medida que formos organizando. Perfeitamente. Temos muita sorte. Eu represento a Alemanha como cônsul honorário, embaixador, e eu sei da importância que é a presença de um cônsul honorário naquele estado. É uma honra, não só para poder servir o país, mas é o elo principal
ligação entre vários setores, setor diplomático, setor empresarial, e o nosso amigo Zé Pedro, além de ter um dos melhores restaurantes de Goiânia, com comida portuguesa, ele tem feito um trabalho aí, um dinamismo muito grande entre as relações Goiás e Portugal. Então, vamos usar o José Pedro como ferramenta, como peça fundamental nessa nova investida, nessa nova parceria que pretendemos continuar e incrementar com Portugal. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Acredito que não, Bill. Então, fique à vontade. Então, embaixador, agora... Eu só gostava de se puder, desculpa interrompê-lo, não. Por favor. Eu só queria, de novo, agradecer a iniciativa, louvar a iniciativa e dar-vos os parabéns pela iniciativa, que se comprovou ser oportuna e muito útil, de grande utilidade. Queria agradecer muito o convite e queria reiterar este ponto importante que já foi referido, mas que nunca é demais lembrar. Nós somos uma equipa, Embaixada, AICEP, rede consular, sejam cônsules de carreira ou cônsules honorários que fazem um trabalho absolutamente meritório, que são de uma ajuda fundamental, sobretudo para um país como, ou também no caso de Portugal, que é um país pequeno com recursos limitados, que quer assegurar a representação num território continental como é o Brasil, e portanto nós temos uma rede de cônsules honorários, para além de inúmeros consulados e vice-consulados, temos espalhados pelo território nacional, temos uma rede de cônsules honorários que atinge o número de 27 cônsules honorários, portanto é muito significativo e isso apenas demonstra e comprova a importância da rede consular. Mas, repito, Embaixada, rede consular, AICEP, nós somos uma estrutura organizada e estamos sempre disponíveis para colaborar, ajudar e contribuir no que for necessário. Contem connosco, não hesitem em bater-nos à porta, não façam cerimónia, que é para isso que nós existimos. E muito obrigado, espero que este tenha sido incentivador, esta apresentação tão bem feita que o Dr. Francisco Costa fez. Muito obrigado. Muito bem, embaixador. Nós agradecemos mais uma vez. Eu lhe fiz um convite há quase 4 anos atrás para almoçar em Anápolis. Eu acho que está na hora de cobrar a sua vinda até aqui. Vamos organizar. E, naturalmente, vamos convidar o cônsul José Pedro também para estar presente. Tá? Muito obrigado. Apesar de pandemia, a gente está tomando as precauções necessárias, não há problema. Muito obrigado. Lembranças à sua distinta senhora. Muito obrigado. E todos aqueles que colaboraram com o momento de hoje. Tá? Agradecimentos nossos à equipe do SIM, do CT Comex, um abraço especial do presidente Sandro Mabel e do presidente do CT Comex, Emílio Bittar, que hoje não puderam estar presentes, mas nos deram a honra de poder representá-los. Muito obrigado, e com essa podemos encerrar a reunião. Nossos agradecimentos muito especiais ao Dr. Francisco também, por essa vitalidade em poder conduzir tão bem os assuntos entre Goiás, Brasil e Portugal. Muito obrigado, que todos nós tenhamos um bom dia. Bill, desculpa, só um comentário final. Quem tiver interesse em receber a apresentação, tá, que foi proferida pelo Francisco, é só nos enviar um e-mail, deixei nosso contato aqui no chat, só nos enviar um e-mail solicitando que a gente encaminha para vocês. Tá bom? Muito obrigada, Bill. Eu esqueci de um detalhe importante para a nossa série de webinar. Nós teremos, no mês de outubro, a próxima webinar com a presença do embaixador do Japão, e nesse mesmo sistema, com certeza os mesmos resultados. O Japão tem hoje uma representatividade muito grande no estado de Goiás. E também, embaixador, o seu novo colega da Alemanha está escalado para estar conosco no mês de novembro. Tá?
Então, isso para dar continuidade a esse trabalho magnífico que a Federação de Indústrias está fazendo no comércio exterior e relações internacionais. Muito obrigado.